Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero saudar você aqui que nos acompanha. Hoje, mais um dia, mais um domingo do Senhor. Hoje, reunidos para juntos refletirmos a palavra de Deus neste quarto domingo do tempo comum. Janeiro se encerra e o fevereiro começa. Um novo mês, um início de um novo ano, né? Porque dizem as más línguas, infelizmente, que por infelicidade o ano só começa após o carnaval, né? Porque muita gente fica parada e só depois do carnaval volta. Eu até acredito, porque as férias da faculdade só começam lá, né? Depois do carnaval. Mas isso são tristezas do mundo, né? Não são preocupações que devemos ter. E ainda mais hoje, domingo, dia do Senhor, dia de encontro com a família, dia de, principalmente, encontro com o Senhor na Santa Missa, na celebração da palavra, naquele momento de oração, naquele momento de comunhão. Então iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, a esperança que nos comula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. As bem-aventuranças vão na contramão da proposta mundana da felicidade, que exige competição violenta, promove a guerra e estabelece a pobreza. Jesus nos ensina que a busca pelo reino de Deus é, antes de tudo, humildade, renúncia de si mesmo, sempre em vista da relação com o outro. E esta liturgia nos ajude a compreender que neste reino não há espaço para uma felicidade que não nasça da partilha. E como eu bem coloco, a santidade e suas bem-aventuranças. É isto que refletiremos neste quarto domingo do tempo comum, já se aproximando, não tão distante da quaresma, né? Já estamos se aproximando, estamos não tão distantes deste tempo. E, claro, hoje especial, o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças, que eu trago como a santidade e suas bem-aventuranças. Então, vamos juntos para a oração. Oremos, ó Deus misericordioso, vós prometestes aos pobres e humildes, as alegrias do vosso reino. Fazei que a vossa igreja não se deixe seduzir pelos poderosos deste mundo, mas siga o seu Senhor, e assim possa experimentar a força do vosso Espírito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, neste momento, vamos juntos ler a palavra de Deus e logo retornar. Caríssimos, ao adentrarmos neste quarto domingo do tempo comum, ao qual, como eu já bem disse, somos convidados à santidade e suas bem-aventuranças. Para quem às vezes fica um pouco perdido, mas há alguns dias, né, porque apesar de o tempo passar assim tão rápido, em novembro, quando celebrávamos no dia 1º, o dia de Todos os Santos, este era o evangelho do dia, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Eu vou só ler algumas partes, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem
injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. E como eu bem disse, a santidade. As bem-aventuranças na santidade. Daquele que escolhe Cristo como seu Senhor e ele deseja seguir. Bom, de todos, ainda seguindo, as bem-aventuranças são um pouco contrárias ao que se compreende de um mundo, né? Como a gente bem disse ali no início, né? As bem-aventuranças vão na contramão da proposta mundana de felicidade. Elas são bem-aventuranças que, para muitos, não se dão assim como bem-aventuranças, né? Mas são ali, como eu poderia dizer, uma tristeza assim do mundo, né? Mas como nós escolhemos a Cristo e não ao mundo, claro que assim será. Mas as bem-aventuranças, elas nos mostram a santidade. E como eu citei no início, foi dia de Todos os Santos que foi utilizado este evangelho. E para nós, neste dia, é também e nos mostra um convite à santidade, nos dá exemplos práticos do que é a santidade. A santidade está ali bendita como algo que não é fácil, porque ali, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. E neste momento eu já trago o principal pensamento que eu trago neste dia, que é muito comum no nosso tempo, principalmente para os jovens, dizerem a eles: você está ficando louco, você está exagerando, tudo que é demais faz mal. E eis que eu vos digo e direi logo mais, que a sabedoria de Deus, a verdade de Deus, né, é loucura para os homens. E muitos falam que a gente às vezes vira extremo, né? Ai, você está exagerando, está indo demais à igreja. Então, como já cito novamente, os santos. Olhe para os santos. Olhe para as histórias de cada santo. Olhe. Olhe. Eu trago alguns bem próximos. São João Paulo II. São João Paulo II foi lá e perdoou aquele que tentou matá-lo. Como assim? Se for num pensamento humano, ele teria todo o direito de amaldiçoar, de jogar pragas àquela criatura que tentou matá-lo. E se fosse um de nós hoje, o que não falaríamos desta criatura? São Carlos Acuti, ele não ficou bravo com Deus porque ele estava doente. Foi o motivo maior para, com o pouco de vida que lhe restava, evangelizar, levar a palavra de Deus a quem necessitava. São Bento, não foi São Bento que, eu não lembro exatamente a história, porque são vários santos, né? E a gente às vezes acaba perdendo um pouco da história. Mas colocaram veneno para ele e ele mesmo assim foi lá e perdoou a pessoa. Santos que tiveram sua pele, enquanto vivo, tiveram sua pele arrancada. São Sebastião, que presenciávamos há alguns dias, que morreu, não morreu a flechadas, né? Mas para que renegasse a Cristo foi flechado várias vezes. Fizeram tantas coisas para matá-lo. E ele não teve medo. Ele se alegrava.
Então, isso é santidade. E ao olharmos isso, falarmos que nós somos extremos, temos que primeiramente olhar para os santos. E muito mais olhar para quem eles seguem de exemplo. Porque nós dizemos que aquela pessoa é santa porque ela mostra e reflete a luz de Cristo. Ela segue aquele pensamento que eu desapareça para que o Cristo apareça. E aí a gente olha aquele que pode ser chamado de o bem-aventurado, de o extremo dos extremos, que é aquele que se entrega por nós na cruz. E o evangelho, que, como bem dito, é a lógica invertida. É a lógica invertida. O pensamento do mundo é uma coisa, mas a lógica do evangelho é outra. Elas não são apenas um manual de bons modos, mas é como eu disse, é a imagem do Cristo, é o DNA de Jesus. O mundo vai dizer: felizes os ricos, os que se impõem pela força, os que se divertem a qualquer custo. E Jesus vai dizer: felizes os pobres em espírito, os aflitos, os mansos e os que têm fome de justiça. Jesus ele vai tirar aquele pensamento de que você estando com Deus, tudo é do bom e do melhor. Não que não seja. Mas tirar aquele pensamento que porque você disse que escolhe a Deus, a sua vida vai ser uma escada rolante ou um elevador para o céu. Porque não entenda errado. Para subir ao céu, será muito mais fácil termos que subir uma escada com um degrau faltando, com um prego sorto. Você entende, né? Você já deve ter pisado num prego para ver como que dói, né? Não é uma caminhada fácil. Se fosse, estaríamos todos no céu, né? Infelizmente não é. E Jesus, ao declarar que o reino de Deus pertence àqueles que o mundo muitas vezes considera perdedores. Ser bem-aventurado não é ter uma vida sem problemas, mas ter a presença de Deus no meio das lutas. E isto é a santidade que a gente olha nos santos e santas da história. Para a primeira leitura, e tanto o Salmo, buscai o Senhor humildes da terra, que pondes em prática seu preceito. Achareis um refúgio. No nome do Senhor porá a sua esperança, e eles não cometerão iniquidades, nem fartura, nem falarão mentiras, nem se encontrará em sua boca uma língua enganadora. Serão apacentados e repousarão, e ninguém os molestará. Ninguém os incomodará. Bom, a primeira leitura nos fala desta confiança que, ao olharmos aos santos e santas, e principalmente a Cristo, que confia na vontade do Pai, é a confiar no Pai. É a escolha pela humildade. É a escolha pelo seguir da vontade daquele que sabe tudo. Ele que é o verdadeiro sábio. Ele que é o verdadeiro mestre de todas as coisas. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. É o reino dos céus. O Senhor faz se erguer o caído. O Senhor ama aquele que é justo. Na primeira leitura, profeta Sofonias, tá? Leitura de Sofonias, capítulo 2, versículos 3 e assim por diante. Ele fala de um resto de povo humilde e pobre. A reflexão aqui é sobre os pobres de Javé, os pobres de Deus. Deus não escolhe os autossuficientes, aqueles que se acham poder fazer tudo sozinho, mas aqueles que reconhecem que precisam dele. O Salmo confirma: o Senhor levanta os abatidos e ama os justos. O Senhor ama aqueles que confiam nele. E para a segunda leitura, não há o que se orgulhar.
como vós fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir os sábios. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus escolhe o que o mundo considera sem importância, o que não tem serventia, para assim mostrar a inutilidade do que é considerado importante, para que ninguém possa glorificar-se diante dele. É graças a ele que vós estáis em Cristo, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação. Esta segunda leitura, no qual eu trago uma frase que, apesar de não ser bíblica diretamente, ela é indiretamente. Deus não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Deus ali, como ele vai dizer, vai escolher os fracos, os sem importâncias, aqueles que eram considerados estúpidos. E Deus vai transformar, Deus vai fazer uma obra nova na vida daquilo. Deus vai transformar, vai fazer a mudança acontecer. Deus vai renovar, transformar. Ele vai confundir aquele que achava que nada era possível. Paulo lembra aos coríntios e a nós: vede quem sois vós, que recebestes o chamado. Não havia muitos sábios ou nobres entre eles. Deus escolhe o que é louco e fraco para confundir os fortes. E a lição que nos dá: nossa dignidade não vem do currículo ou da conta bancária, mas do fato de sermos escolhidos por Deus. E para finalizarmos, já estamos um pouco longe demais, entre a felicidade e as bem-aventuranças. A felicidade do mundo é passageira e depende das circunstâncias. A bem-aventurança é uma alegria profunda que permanece mesmo no luto ou na perseguição, porque está ancorada na promessa do reino. A gente não fica preso no pensamento de que estamos neste mundo, mas que ao partirmos deste mundo podemos ir ao céu, contemplar a divina face de Deus. A mansidão com força, em um mundo de ódio em redes sociais e violência. As bem-aventuranças dos mansos é revolucionária. A mansidão não é passividade, não é idiotice. É o domínio de si sob a guia de Deus. É sobre o seguir a vontade do Pai. E, como eu disse, é o sermão da montanha. Onde estou na montanha? Com qual das bem-aventuranças eu mais me identifico hoje? Onde Deus está pedindo para confiar mais na sua providência do que nos meus próprios recursos? E para assim concluir, as bem-aventuranças são um retrato do próprio Cristo. Para segui-lo, precisamos aprender a enxergar o mundo com os olhos de quem sobe a montanha com ele. Precisamos, assim, desaparecer para que o Cristo apareça. Precisamos ir ao determinado extremo que nós podemos. Devemos ir até onde é possível e alcançarmos o impossível confiando em Deus. Porque, como eu disse, Deus muitas vezes vai pegar aquele que é o mais fraco, o mais simples, para transformar no mais forte e para enganar aqueles que se achavam fortes. Deus transforma, do pequenino ao grande. Deus muda. E a santidade é isso. Temos Santo Agostinho, temos tantos santos e santas da história que Deus
transforma, vira do avesso. Então, ao olharmos isso, nos reconheçamos fracos, mas não esqueçamos de confiar na vontade de Deus. E para que, como eu já disse, repito, que nós desapareçamos, para que o Cristo apareça em nós e para que nós possamos ser testemunhas do Cristo no mundo. E para iniciarmos o mês de fevereiro, vamos entregar ao Sagrado Coração de Jesus o nosso mês. Sagrado Coração de Jesus, neste mês de fevereiro, eu vos entrego minhas preocupações, meus planos e minha família. Que o teu coração seja minha morada. Ensina-me a amar como tu amas e perdoar como tu perdoas. Fazei o meu coração semelhante ao teu. Amém. E para que neste mês possamos confiar em Jesus, em seu coração de amor e misericórdia. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorifiquemos a Deus com nossas vidas. Vamos em paz. Permaneçamos na paz do Senhor e que Ele esteja sempre conosco. Demos graças a Deus. E até na sexta-feira, no qual nos encontramos para refletir a palavra de Deus no Sagrado Coração de Jesus. Deus abençoe.